Hoje eu vou demonstrar como a gente pode minimizar o downtime de uma migração usando o Golden Gate as a Service do OCI. E é isso, aí vai ser um hands-on mesmo, eu vou entrar nos terminais e fazer as configurações junto com vocês. A migração de hoje vai ser uma migração da AWS, numa instância RDS Oracle para OCI, e nós vamos usar o Golden Gate as a Service. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Eu trabalho na consultoria da Oracle, fazendo implementações de projetos, numa unidade que é especializada em migrações para o OCI. Esse tipo de operação que eu vou mostrar hoje é uma parte do trabalho que a gente realiza no dia a dia, migrando os clientes de on-premise, de outras nuvens, para a OCI. Eu vou explicar o que é um banco de dados autônomo. O banco de dados autônomo, ele é um banco de dados que faz a maior parte dos trabalhos que seriam repetitivos no dia a dia da manutenção de um banco de dados sozinho. Ele faz o backup sozinho numa agenda que você programa lá, e aí uma vez que você programa, o banco faz o backup sozinho. Ele aplica patch sozinho, a maior parte dele sem downtime, mas alguns dentro da janela de manutenção. Ele também faz o upgrade se você precisar passar. Atualmente ele está na versão 19, mas ele passa também da 18 para 19, ele faz isso sozinho. E ajustes no banco de dados, como dar flush nas memórias, fazer atividades do dia a dia para manter o banco mesmo. Então, verificar se está todo mundo conectado certo, se as nossas tablespaces estão em dia. Tudo isso ele faz sozinho. Mas não mais, ele é um banco de dados SQL, um banco de dados Oracle por trás que está rolando. Ele só tem todas essas funções autônomas. O banco de dados da Amazon, que vai ser a origem da nossa migração, ele é um banco de dados que a gente faz o deploy dele. Ele tem algumas automatizações, mas no geral ele é um banco de dados normal. Então, a gente ainda precisa de um DBA para executar a maior parte das funções, exceto o backup. Mas também é necessário um DBA para validar os backups, os snapshots e tudo mais. Então, essa é a nossa origem hoje. O Golden Gate é um serviço, agora, né, como um serviço lá na OCI. Ele serve para migrar vários tipos de bancos de dados e até informações que estão em aplicações para um banco de dados. A versão que a gente vai usar hoje é de microserviços. Que ele faz? Ele vai pegar os dados que são inseridos no banco de origem, aqui, por exemplo, que pode ser um MySQL, pode ser um Oracle, etc. Vai processar esses dados e vai aplicar num banco de destino, no esquema, no lugar que a gente mapear para ele aplicar. E aí a arquitetura de hoje, ela vai ser da seguinte forma: a gente vai pegar um banco de dados na Amazon RDS, um banco de dados Oracle, que está na versão 19c, vai fazer uma conexão de rede até a nossa VCN aqui no CI, criar um processo de extract e replicant aqui dentro do CI mesmo, e importar esses dados no Autonomous. Aqui nesse processo a gente tem uma enorme vantagem, né? Porque normalmente a gente precisaria criar VMs intermediárias para instalar o software do Golden Gate. Então aqui, por exemplo, teriam 2 VMs intermediárias provavelmente para poder fazer essa conexão. Eu cheguei a ver arquiteturas de solução em que o pessoal colocou 3 VMs, então, porque a Amazon RDS a gente não tem controle da VM que está rodando o banco, então aí tem o pessoal que instala o client, né, nas arquiteturas, depois instala uma VM para fazer a ponte e depois outra aqui no OCI para receber ou no on-premise para receber, dependendo do destino. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma simplificação incrível e ajuda muito a gerenciar. Depois eu vou mostrar para vocês o console, tá? Então, depois que a gente terminar nossa migração, vou começar um pouco pelo final, mas vou mostrar para vocês como funciona lá. O que significa isso, né, de inserir dados aqui e trazer para cá. Aqui, a gente vai ter 2 processos. Esse processo é o processo do extract. Tudo isso está na parte da arquitetura que é esse símbolo aqui do Golden Gate, tá? Esse é um processo que está rodando nessa VM do Golden Gate como serviço aqui no OCI, e ele tem como conexão o banco lá na AWS. Ele faz a extração dos dados. Depois que ele faz a extração dos dados, ele vai escrever esses dados em arquivos, que a gente chama de trail files, na nossa VM. E aí, esse outro processo aqui, que chama replicant, ele vai ler desses arquivos, que já estão na formatação correta para aplicar no nosso destino, e vai aplicar no banco de destino. Então, se, por exemplo, esse aqui é o banco que está lá na RDS. Eu fiz essa tabela aqui para a gente testar. Se eu contar quantas linhas tem nessa tabela, lá na origem agora, tem 19 mil linhas. Então, eu vou apagar todas elas. Agora tem 0. E aqui,
do nosso destino, eu vou contar quantas linhas que tem. Aí eu vou deletar todas elas. Então aqui eu tenho 0 e 0. Esse aqui é o banco lá na AWS. Aí aqui eu vou inserir as linhas. Vou inserir 19 mil linhas aproximadamente. Então eu inseri 19 mil linhas nesse banco aqui, que está lá na AWS. E aí esse processo aqui extraiu esses dados, ele está até mostrando o lag aqui, ele extraiu esses dados de lá e vai replicar no nosso banco de destino, que é um Autonomous. Aí agora ele trouxe todas as linhas para cá. E o que a gente vai fazer hoje é aprender como fazer isso. Então, como que eu faço para escrever num banco que está numa cloud diferente e trazer para cá, no meio de uma migração, né? Então, eu vou migrar os meus dados e eu preciso que continue replicando até o momento em que eu vou cortar e transferir para o outro banco. É por isso que essa técnica é útil. Porque como eu tenho um processo responsável por ficar replicando os dados, então por que isso é útil para uma migração, né? Porque a gente não precisa manter o banco, a gente consegue manter os dois bancos sincronizados e a gente não precisa desligar o banco de origem para que ninguém insira mais dados lá. A gente pode manter eles sincronizados e fazer uma virada de uma forma muito mais suave e muito mais rápida, ok? E as vantagens de trazer de um banco RDS para o autônomo são várias. Então, você não vai precisar de ter um gerenciamento tão forte, não vai precisar de ter também tantas pessoas pensando em como manter o banco ok, você não está suscetível a tantos erros manuais quanto você estaria numa instância lá da RDS. Então, para fazer um deploy, né, para provisionar um Golden Gate, a gente viria aqui em Resource Manager, Stacks. Aqui eu vou gerenciar os que eu já tenho. Então, essa aqui é a minha máquina do Golden Gate provisionada. Aí, como vocês conseguem ver, esse aqui é o Golden Gate for Oracle. E esse aqui é o Marketplace. O Marketplace é um lugar onde a gente pode vir buscar modelos de aplicações, a gente pode fazer o deploy de coisas automatizadas. Então, a gente tem Golden Gate for Non-Oracle, a gente tem Golden Gate for Big Data, tem Golden Gate for Stream Analytics. O que o Golden Gate faz? Então, eu expliquei, né, que ele faz a extração. Quando ele grava nesses trail files, né, a gente tem a informação salva. Além disso, ele lê dos redo logs do banco. Então, posso setar um SCN, eu posso setar um ponto de checkpoint onde ele tem que começar e para onde ele tem que ir. E aí ele vai fazer essa verificação para a gente, se está correto, se o checkpoint está correto, se eu trouxe todos os dados. Então não precisa ficar automatizado isso, não precisa ficar exatamente lá monitorando para saber se está certo ou não. Você só seta o horário, o parâmetro que você quer e ele já faz. Então, ok. Como já era o próximo slide, então aí seria vir até aqui no Marketplace e provisionar. Então, eu provisionei o Golden Gate for Oracle. Ele vem com essa versão aqui, que é a última versão. E aí, eu só clicaria aqui em Launch Tag. As opções que eu tenho aqui, eu posso colocar a descrição. Vou configurar as variáveis. Eu posso fazer numa VCN, que é uma rede virtual, né? Que a gente já tem. Escolho o Compartment. Configuro qual é o shape da instância que eu quero utilizar. E aí, aqui em Deployments. Essa parte é importante para a gente saber o que é suportado, né? Suportado pelo Golden Gate do Marketplace no Oracle, né? 11G, 12C, 18 e 19. Se você tiver um outro target diferente disso, aí tem que olhar lá no Marketplace e pegar um que atenda à necessidade. Mas tem vários targets possíveis. Quando eu faço o deploy dessa aplicação, ele vai gerar para mim... Eu venho aqui... Compute, instances. Ele vai criar toda a infraestrutura que precisa, os storage, block volume, tudo dentro do mais recomendado, das melhores práticas. E aí ele vai mostrar a imagem que eu vou ter. Isso feito, eu só preciso me conectar ao IP público dessa máquina para conseguir acessar esse visorzinho aqui. Tá? E é isso que é o IP público da minha máquina e a senha. Se houver algum problema no momento da replicação RDS, existe um processo de retry? Sim, Edson, você pode configurar isso aqui nos replicants, você pode configurar essa política e a gente também tem um hub de monitoramento que dá para configurar alarmes para você ficar atento se precisar de fazer algum ajuste. Beleza, então eu já tenho a minha máquina com o Golden Gate. Como eu acesso ela aqui pela interface gráfica, eu também consigo acessar ela no SSH. Então, aqui eu estou dentro dessa máquina. Primeiro acesso, você vai fazer com o SSH que você colocar lá no Marketplace, né?
E aí, quando você entrar nela, a gente vai chegar aqui na home e vai dar um cat nesse arquivo. Eu não vou abrir o arquivo de senha para não mostrar a minha senha, mas esse daqui é o username e o password que você vai usar para logar na interface gráfica. Isso setado, a próxima parte é a gente garantir a conexão com o banco que está lá na RDS. Então, eu vou lá no console da RDS, pego as informações aqui do meu endpoint público e coloco no TNS Names. Como achar esse TNS Names? Então, você vai dar um ps-f. Ele vai mostrar onde está o manager. O manager vai estar aqui. TPC. E aqui, nesse arquivinho, vou dar um PWD para quem quiser salvar, mas tem nos documentos depois, tem o Deployment Registry. E a gente vai dar um cat aqui. Ele vai me mostrar todas as minhas variáveis de ambiente. Então, isso é muito importante para quem estiver administrando, saber onde estão sendo executados e quais são as suas variáveis, tá? É importante para a gente agora, que a gente quer estabelecer a conexão entre essa VM e aquele outro banco que está lá na RDS, é o TNS admin. Eu vou dar um CD lá no diretório, onde está falando TNS admin. Então, aqui ele vai ter esse arquivo que é muito especial, tnsnames.ora. É onde a gente coloca as informações de rede dos nossos targets, ou seja, dos bancos para onde a gente vai fazer chamada. Então, vou dar um cat nesse arquivo aqui. Vocês vão ver que a minha RDS Source, que é esse banco aqui, eu peguei as informações aqui do console da AWS e inseri aqui para que eu pudesse me conectar. E um jeito de testar, você pode dar um TNS ping e ele vai falar, ok, eu estou me conectando, estou com 310 milissegundos. No ATP, que é o nosso destino dessa migração, né? Eu posso também testar o serviço. Então, posso dar um TNS ping e testar. Então, eu estou me conectando bem com o ATP também e eu tenho 60 milissegundos de latência para esse banco. Feito o deploy, então essa é praticamente o fim do que a gente vai fazer aqui. Se eu quiser acessar essa VM, ela já vem com os clientes do banco, que eu acho que é muito importante para os DBAs, o pessoal que quiser fazer administração. Ela já vem com os clientes todos instalados, né? Eu posso usar o SQL Plus daqui, vou colocar a senha que a gente criou só para cá, @ essa conexão RDS Source. Já vai demorar um pouquinho, que a latência da gente é grande, né? Porque essas minhas máquinas estão em Ohio, lá na AWS, então por isso que ele demora um pouquinho mais para conectar. Mas aqui eu tenho o meu banco, eu posso dar um $10 database, enfim, eu posso fazer tarefas normais de administração de banco por aqui. Ok, então até agora a gente já viu como fazer com o Golden Gate do Marketplace. A gente já consegue se conectar nos dois bancos. E eu esqueci de mostrar só o Autônomos aqui, perdão, galera. O Autônomos, o provisionamento dele é um pouco mais simples, tá? Vou criar um Autônomos aqui. A gente só clica aqui em provisionar Autônomos Database, escolhe o tipo que a gente quer. Então, tem Data Warehouse, que é automatizado para admins de BI. Tem Transaction Processing, tem o JSON. A Always Free tem para as 3 também. Vocês podem fazer uma instância dessa e ter ela para sempre de graça, como é a minha aqui. Aí eu só escolho o SSH, escolho o shape que eu quero, e se eu quero License Included, ou se eu já tiver uma licença dentro da minha empresa e quiser aproveitar, eu posso trazer para o Autonomous Database também e usar a minha própria licença aqui. Isso feito, então a gente já tem, vamos lá, capitulando, a gente já tem um banco na AWS funcionando, já temos um Autônomos, já temos a VM do Marketplace, e até agora foi tudo bem tranquilo, né? Maior parte de interface gráfica, não teve muita configuração difícil. A gente precisa configurar, então, os processos do Golden Gate. Então, agora que a máquina do Golden Gate já conecta, então eu dei TNS Ping para cá, dei TNS Ping para cá, eu já consigo me conectar. Eu preciso criar as credenciais nos dois bancos. Eu preciso criar uma credencial para o usuário do Golden Gate lá no banco de origem e no banco de destino. Trouxe o script aqui para ficar mais fácil, é o mesmo que está lá, tá? Aqui,
esse é o passo lá no Autônomos, a gente só tem que desbloquear o usuário. Então, aqui eu estou no Autônomos, né? Eu só preciso desbloquear o usuário, porque ele já vem pré-configurado para o Golden Gate. Então, essas partes aqui, a gente só precisa desbloquear o usuário. Não tem problema nenhum, eu só entro lá e desbloqueio o usuário. Então, esse grant de Unlimited Quota e Unlimited Table Space. Lá na AWS é um pouquinho mais complicado, porque lá, além de ser um banco que não é automatizado, a gente não tem acesso a VM. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um comando para suplementar o login, eu precisaria no Oracle só digitar isso, Alter Database e Add Supplemental Login. Lá na RDS a gente tem que usar um pacote específico deles para poder gerenciar. A gente tem que rodar todo esse script. Eu vou rodar ele de novo ali só para vocês verem como que fica. Provavelmente alguns vão dar erro que já foi feito. Então aqui eu tô no source. Aí ele vai completa. O que eu fiz aqui, eu alterei o tempo de retenção de archive. Archive é como se fosse os arquivos de memória do banco. Ele vai salvar todas as informações que a gente precisa. E aí, se eu precisar recuperar o banco também, em algum momento eu posso usar os archives. Aqui eu já troquei, né? Mas os comandos que seriam... Eu teria que adicionar o supplemental login manualmente por esse pacote e habilitar o force login. Force login obriga que tudo seja logado no banco para que a gente não corra o risco de perder transações. Aqui ele vai dizer que já está nesse modo. Eu vou dar um selectzinho só para ver se está aqui. Beleza, aí eu já tenho todas essas informações. Aqui também a gente poderia dar um range que no banco Oracle seria um pouco diferente, eu acho legal mostrar. Então, para um banco Oracle, a gente executaria esse comando de privilégio de uma forma um pouquinho diferente. Só que aqui a gente vai usar o pacote da RDS e habilitar todos os branches que forem necessários, usando esse pacote de BMS para o usuário GGAdmin. Tem aqui para vocês um dicionário de como fazer essas traduções do que é lá na RDS porque é no banco Oracle. Tá? Então, aqui tem tudo que vocês precisarem para fazer essa conversão de comandos que vocês digitariam lá. No Autônomos, a maior parte dos comandos é igual no banco Oracle, então vocês não vão ter esse problema se precisar usar, tá? Certo? Aqui eu já criei o usuário do Golden Gate, e esse usuário do Golden Gate, ele vai ler as alterações do banco e vai levar pro extract, né? E aqui eu já fiz tudo que eu precisava fazer, eu vou fechar a conexão. E no Autônomos, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui é só desbloquear o usuário, é bem mais rápido o processo. Nesse serviço API. E o que eu tenho que fazer é só desbloquear o usuário que já vem criado prontinho para a gente usar lá no Autônomos. Todo aquele processo lá, aqui a gente só faria isso aqui e daria o privilégio de Unlimited Table Space. Beleza, agora a gente tem o usuário do Golden Gate de um lado, o usuário do Golden Gate do outro, todos os privilégios necessários. Próximo passo, a gente vai criar a credencial lá na máquina que está rodando o Golden Gate, para que ele consiga acessar esses dois bancos usando esse usuário que a gente criou, que é o Golden Gate Admin. Quando nós entramos nessa máquina a primeira vez, vai ser essa telinha que vocês vão ver, tá? Pode mudar a senha, que a senha é aquela que fica naquele JSON file, né? Mas no primeiro acesso eu recomendo vocês mudarem a senha aqui, porque ninguém mais tem acesso, no caso de alguém acessar aquela máquina e ver. E aí a gente vai entrar aqui no Administration Server. Essa parte vai estar vazia na hora que vocês entrarem a primeira vez, que aqui já tá funcionando. Mas a ideia é vir aqui em Configuration, credenciais. Então, a gente vai adicionar uma credencial. Pode deixar essa parte em branco que ele vai trazer para esse domínio Oracle Golden Gate. Aí eu vou colocar aqui GGAdmin. Vamos supor que eu vou me conectar com Autônomos agora. Cadastro aqui GGAdmin. ATP, que é Autonomous Transaction Processing. Em password, coloco o password.
Aqui, é importante lembrar que a gente vai ter que dizer a conexão. Então, por que aquele arquivinho TNS Names era tão importante? Porque ele dá o endereço do banco, certo? Então, aqui, a gente tem que dizer para ele em qual banco ele vai se conectar com essa credencial. Eu vou olhar lá no terminal, e aí, vamos supor que eu quero me conectar com esse serviço do ATP RAI. Uma parte importante também de falar é que, para eu conectar com a RDS, eu vou usar só uma connection string normal, certo? Eu vou só colocar aqui o host e aquelas informações do console, que é basicamente o host, a porta e o nome do banco, essa ID do banco. Para você se conectar com autônomos, a gente vai baixar uma wallet. E essa wallet, a gente consegue baixar ela aqui, DB Connection. Aí eu vou baixar a wallet do banco. Coloco a senha, faço o download. Quando eu faço o download, o que vem para mim é um conjunto de arquivos de conexão pré-configurados já, junto com algumas informações de criptografia do banco. Então, por exemplo, eu não consigo me conectar com autônomos se eu não tiver esses arquivos de wallet, independente se eu tiver a senha do administrador do banco. Então, eu posso ter a senha, mas eu preciso ter esses arquivos aqui, porque senão eu não vou conseguir o acesso. Na RDS tem essa diferença. Então, quando você for conectar, basta você ter a conexão e a senha do administrador do banco que você já vai conseguir se conectar com aquela instância. Então, é uma camada extra de proteção que o Autônomos oferece. E aí, todos os usuários que forem se conectar, eles também precisam de ter a wallet com eles. Então, aí o administrador consegue controlar muito melhor do que só passando a senha e o usuário pedindo para ele se conectar naquele serviço. Vamos voltar lá. Então, estávamos configurando as nossas credenciais de acesso. Então, eu submeto aqui. Deixa eu ver se eu digitei tudo certo. Sim. Aqui eu posso criar uma checkpoint table nesse banco. Eu posso pesquisar esquemas. Então, por exemplo, aquele esquema de teste que a gente estava usando, chama teste MIG. Aí eu consigo ver ele aqui e diz que tem uma tabela, que foi só uma que eu criei, que já está pronta para funcionar o Golden Gate. Aqui é onde a gente coloca o nome prêmio seria o Trandata. Então aqui eu vou colocar a informação do Trandata. Esse passo é necessário para que o Golden Gate consiga mapear quais são as tabelas que ele precisa replicar. Então eu seleciono aqui, posso escolher por esquema e por table, ou posso dar um procedure para ele, e ele faz isso automaticamente depois. Isso feito. Agora a gente já tem credenciais para o banco que a gente vai acessar para tirar os dados. Aqui a gente já configurou a nossa credencial para o banco de origem, já tem a conexão, já tem tudo pronto até aqui. Eu só preciso configurar como que vai ser a extração dos dados. Então, aqui eu posso escolher o tipo de extract. E se eu estiver fazendo isso a primeira vez e eu quiser, por exemplo, migrar o banco a um banco pequeno e eu quero migrar ele com o Golden Gate desde o princípio, então eu posso escolher essa Initial Load. E aí ele vai copiar todas as tabelas, mesmo as que a gente não tiver migrado antes, porque o Golden Gate ele é usado depois de um export em geral, né? Então, a gente pode fazer isso. No caso, eu vou usar esse extrato integrado aqui. Ele vai mapear os esquemas, as tabelas, tudo que eu preciso replicar lá para o outro lado. Selecionar ou dar um nome para esse processo. Então, posso dar o nome de TDC Recife. O tipo, né? Eu posso dizer que... Posso escolher o tipo, se eu quero unidirecional, se eu quero que saia só daqui, se eu quero para High Availability. E vai depender do que eu determinei lá como arquitetura no plano de migração com o cliente, né? Aí eu posso usar a credencial que a gente já tinha lá, que era do DCG Jardim aqui, que é lá na RDS. Parece uma sopa de letrinha aqui. O tempo que eu vou começar, então aqui responde aquela pergunta do Edson sobre quando que eu vou começar. Eu posso pegar esse SN significa System Checkpoint Number, né? E Checkpoint System Number. E aí eu vou definir lá, eu posso fazer uma query lá no banco, falar, eu tô nesse ponto aqui e eu quero que você comece daqui. Ou posso definir o tempo. Então, eu quero que você comece exatamente desse momento para frente. Se tiver dados na tabela que eu não quero, ou se eu estiver fazendo essa configuração de manhã e quiser que deixe rodando durante a noite, eu posso também configurar. Se eu só quero pegar os dados durante a noite, eu posso configurar também para esse momento de onde ele vai fazer, de onde ele vai começar a exportar os dados. Tá? Enquanto eu vou deixar assim, não. O tamanho do trail file, então, se a gente vier aqui, -h,
pode ir até o lugar onde esses trail files estão. Esses trail files são os arquivos que o Golden Gate grava com as informações dos extracts. Então, eu extraí, ele grava essas informações do trail file, o processo de replicação vai ler. Então, tá tudo aqui. E aí, essa do Marketplace, ela é o menor shape, mas ela já tem bastante espaço até. Ela tem 500 GB disponível pra gente fazer. Defino aqui as configurações de tamanho, se eu quero colocar assim. Se eu tiver usando de um banco on-prem, se tiver um PDB também, aí eu posso colocar aqui embaixo adicional de Registration Information. E aí vamos para a próxima página. E aqui vem a parte que normalmente a gente iria escrever aqui o que a gente quer mapear. Então eu posso colocar o nome do esquema, que nem eu tenho ali no outro. E aí eu crio o parâmetro da forma que eu quiser, da forma que normalmente iria ser configurado lá no on-prem, se você quiser, eu posso pôr aqui. E aí eu dou um create and run. Aqui eu não vou criar outro porque eu já tenho um processo rodando, tá? Mas é basicamente isso, a gente dá um create and run e ele vai gerar esse processo de extract. Quando estiver em detalhes, dá para ver toda a informação. Dá para ver tudo o que aconteceu lá a nível de sistema nos logs de uma forma bem prática aqui. E ele vai mostrar também as estatísticas. Aqui, essa estatística é uma estatística simples, depois eu vou mostrar para vocês o jeito mais legal ainda de ver. Criado o processo de extract, agora eu já estou extraindo, estou gravando aqui nos trail files. O que eu preciso fazer é criar um processo que vai replicar lá no banco de destino. Então, eu vou aqui, aí eu vou criar um non-integrated replicant, ele vai mandar para lá igual o outro estava mandando. Eu posso escolher outros, também depende do plano de migração. Dou as informações e aí eu digo de onde que ele vai começar, se ele começa agora, se ele começa na posição que está no nome lá no outro. Defino todos esses... Vamos supor que eu quero lá uma source. Meu target é o OTP, trail name. Aí pelo trail name, eu vou colocar assim, ó. Então aqui, o trail name é aquelas duas letrinhas lá no começo. Então eu posso definir que seria esse TD, por exemplo. Checkpoint table, você pode escolher criar lá na tela de configurações também, se você quiser ter uma tabela gravando os checkpoints. Define o que você quer de opção aqui, também depende lá do plano de migração, e pronto, ele já vai gerar um arquivo com os parâmetros. Aí você vai dar aqui um create and run, ele vai fazer um novo aqui, e vai começar a replicar isso para o banco de destino que você programou. Então, beleza. E agora a gente já tem os nossos processos de extração e de replicação funcionando, e é aquele teste que eu fiz para vocês no começo que eu vou fazer agora, de novo. Então, vamos supor que eu queira inserir mais 19 mil linhas. Então, aqui eu estou lá na origem, vou dizer que eu quero inserir mais 19 mil linhas. Vou colocar aqui. Aí, estava antes com 19, né? Óbvio que ele tem um pouquinho de lag, que eu falei que estava lá em Ohio, mas já veio para cá. E aí eu posso rodar, tudo que eu rodar nessa tabela vai ser replicado lá no destino. E aí que tá a mágica do Golden Gate mesmo, né? Poder replicar os dados assim, e até tudo isso que eu estou explicando agora pode ser aplicado, por exemplo, para o Aurora, para outros bancos que estão para o MySQL. Você só precisa configurar aqui o extract um pouquinho diferente, criar o usuário de uma forma um pouquinho diferente, porque é diferente a linguagem e tudo mais. Última coisa que eu quero mostrar para vocês antes de fechar é aqui o Performance Metrics Server. Então aqui eu vou ter todos os processos que a gente configurou junto. Então eu tenho o Replicant, o Extract, o Receiver e tudo mais. Então eu posso clicar em qualquer um. Vamos supor que eu quero ver como está rodando o Extract lá na AWS. Eu consigo vir aqui e ele vai gerar as métricas para mim de como está sendo essa extração de dados, se está tudo bem, se eu posso melhorar em algum momento. Aí você pode até tirar alguns insights por aqui de quais processos que estão sofrendo mais, e aí a gente consegue identificar onde dá para ponto de atenção, onde dá para melhorar, onde não tem como, e ver até a estatística do banco e tudo mais, você consegue ver dos processos que estão sendo feitos. Tudo que eu fiz usando o Free. Então, eu vou até mostrar para vocês aqui, já que a gente está com um pouquinho mais de tempo. Ó, aqui, essa aqui é a minha instância de destino, tá?
É um ATP Always Free, um Autonomous Database. Poderia ter feito em outro, eu tenho até aqui um DB System, então eu poderia ter usado esse DB System aqui também. Lá no Marketplace, o Golden Gate, ele tá 30 dias gratuito para vocês testarem, então eu acredito que dá tempo de fazer uma POCzinha. E também a gente tem alguns créditos aqui, né? A minha conta eu criei só para fazer isso, eu fiz essa operação que eu mostrei para vocês umas 3 vezes antes da apresentação. E eu gastei só 58 reais em crédito aqui na minha conta. Então, dá tranquilamente, sim, para fazer uma conta e para fazer uma POC com o que tem aqui de recurso. E se você quiser também, você pode usar qualquer outro banco que tiver disponível aqui. Beleza? Acho que é isso por hoje, pessoal.